Vamos orar? Senhor, obrigado a Deus por essa manhã, obrigado por esse dia. Pedi que o Senhor estivesse usando o teu servo Oséias, ó Pai. Que o Senhor esteja iluminando as nossas mentes também para entender a sua palavra. Em nome de Jesus, amém. É isso aí, né? Já fala assim, já quebra um pouco, né? Ainda bem que ontem eu fui lá, já fui ver eles, né? Já para dar essa matada de saudade. Mas antes da gente começar, o reverendo falou dessa música, né? Essa música a gente tirou ela um pouco do fundo do baú mesmo, né? E até a gente lá ensaiando, foi muito legal, né? Relembrar esse tempo. E aí, relembrou muito a minha adolescência, né? E a gente até comentou, né? Na época que ela foi lançada, eu tinha idade do Cauê, né? Então, né? Você vê a coisa. E ela, você lembra, né? O Evandro, né? Nem fala, a gente Eu ia falar faz tempo, mas não quis falar, hein? O Ivandro quebrou tudo agora. Ela saiu, mas o nome que a gente lembrou foi da Dil, né, cara? Diz que a Dil que sempre gostava muito dessa música, né? Mas hoje a gente vai estar falando um pouquinho, gente, né? Até pediu até para os juniores ficar por conta disso, né? A gente vai estar falando um pouquinho sobre essa relação com os pais, né? Que é uma relação que às vezes é difícil de falar, mas ela é muito necessária e a Bíblia dá uma certa ênfase a isso e por isso que a gente vai estar falando sobre ela. Vamos estar abrindo as nossas Bíblias então em Efésios 6, quem trouxe aí, e a gente vai ser o texto base, né, que a gente vai estar falando. Efésios 6, do versículo 1 até o versículo 3. Então vamos estar lendo esse trecho que ele vem falar assim, né? Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te ocorra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Esse texto, gente, né, até foi falado aqui, acho que há uns 2 domingos atrás, sobre que a nossa Bíblia tem alguns subtítulos aqui. Mas o que acontece? É um texto inteiro, ela é uma carta de Paulo, né? Você não escreve uma carta e começa a pôr subtítulo na carta, né? Você vai ela, né, do começo ao fim, né? Você, agora falando, já que ele tocou no assunto, falando de idade, né? Na minha época, né, se você tivesse uma namorada longe, você fazia uma carta, né? Não tinha essa de mandar e-mail, nada, né? A cara em Rio também. Então, é muito interessante isso, você não põe subtítulos, e aqui Paulo também, ele não põe os subtítulos. Por quê, gente? O capítulo 5, né, Paulo, de uma certa forma, ele vai explicar para cada um de nós, e em Éfeso, né, principalmente, o que é ser cheio do Espírito Santo. Né? O que é, e a gente pode ver que no versículo 15, foi o texto até que a gente leu aqui no começo, né, eu coloquei ele até meio que de propósito, né, que ele fala, tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, fala que não seja como insensatos, mas como sábios, né? E mostrando, ele vai decorrendo e vai falando o que você tem que fazer, né, para de uma certa forma viver cheio do Espírito Santo. São as orientações que ele dá. E aí ele vai mostrar para a gente, a partir do versículo 22, uma coisa que a gente vai falar mais para frente, que é a sujeição mútua. E para você também viver cheio do Espírito Santo, você tem que viver essa sujeição mútua. É uma certa regra que Deus coloca para o convívio. Ele vai falar sobre marido e mulher, né? Sobre o papel da mulher, sobre o papel do marido. E aí ele vai chegar nesse ponto aqui, ao ponto dos filhos. Como que deve ser essa sujeição mútua em relação aos filhos. E aí ele começa com essas palavras, né? Obedeça aos seus pais no Senhor e honra teu pai e tua mãe. Então, eu queria, né, aqui dar como ênfase principal nesse texto 2 palavras, gente, né, que ele destaca aqui. Que a primeira é obedecer. Né? Ele vem e coloca: filhos,
obedeçam aos seus pais. A gente tem uma noção de obedecer, né? Qual que é a noção de obedecer? Eu falo para o meu filho, faz isso, e ele faz, porque ele fez, ele obedeceu. Mas na verdade, o que essa palavra significa é mais o escutar com atenção do que simplesmente obedecer. Porque normalmente, se você vai fazer ou não, aí o filho, vamos dizer assim, vai partir do filho. Mas na Bíblia, essa obedecer, ele tem esse sentido de você escutar com atenção e a partir disso, com uma certa sujeição, você fazer o que aquela pessoa manda, independente de ser pai ou ser um outro tipo de autoridade. Então, o obedecer significa isso, escutar com atenção. E a outra palavra que ele mostra para a gente é honrar. O que é honrar? É uma palavra que a gente escuta muito, mas provavelmente a gente não saiba direito o que ela significa. Ela vem de lá de trás, meio que desse período, lá de Roma, onus, acho que é meio parecido ali com o honorário, mas era uma palavra, gente, que ela surgiu na Roma Antiga e era um prêmio que se era dado para uma pessoa que era justa, que era honesta, reconhecidamente pela sociedade. Ela era uma pessoa justa, honesta, então se dava esse prêmio para ela. E a palavra honrar veio disso, E, pasme, gente, muitos políticos ganhavam essa honra aí, gente? Hoje em dia, se você for falar, então não existe esse prêmio aqui pra gente. Mas, se você tivesse na sociedade uma influência e você fosse reconhecidamente justo, honesto, você ganhava esse prêmio. E desse prêmio surgiu essa palavra honra. Então, na verdade, quando você fala em honra, você fala em reconhecer o valor. Quando ele fala honra a seus pais, ele fala que reconheça, dê valor, tenha cuidado para com eles. É você tratar com distinção, tratar com uma certa recompensa. Então, na verdade, principalmente o cuidar na velhice. É algo que era preocupação de Deus, a gente vai ver isso mais para frente. Eu vou pegar um gancho que o pastor falou aqui, em casa eu sou filho único, Então esse é meus pais agora que já estão, meu pai já passou de 70, minha mãe está chegando. Eu comecei a perceber dos anos para cá que o cuidado, ele está tendo que ser maior, e você vai ter que dispor. E assim, meu pai passou por um câncer, um ano atrás, e eu me vi numa situação que, por ser filho único, a situação é a seguinte, é você, é você, não tem opção. E eu comecei a perceber que, mesmo eles estão a 100 quilômetros longe daqui, e aí a dificuldade começou a piorar, por conta disso. Eu tive o final do ano retrasado, foi o que aconteceu, tive que me desdobrar muito, Nossa, na época a gasolina não estava cara como hoje, eu gastei muita gasolina, porque ele foi se tratar em Campinas, morando em Águas de Lindóia, eu aqui em Atibaia, e aquela correria. Teve uma vez que eu tive que sair do serviço, fui correndo daqui para Campinas, peguei minha mãe, levei lá para a água, já tive que voltar para cá, porque ia trabalhar outro dia cedo. Então você acaba vendo, e até para vocês que são mais novos, se vocês não quiserem ter tanto trabalho, enche a casa comigo, E aos que tem, porque aí, dá tempo, mas não se os casados também, Olha, pode, porque se você, parar para pensar, eles vão ser, segundo a Bíblia, a garantia sua na aposentadoria. Você fala, não, eu vou investir na aposentadoria, mas os filhos, eles são essa investida também, porque nessas horas que a gente percebe isso, a gente começa a perceber. E aí, para a gente introduzir aqui, eu queria colocar esse versículo, para a gente começar tudo, que é Gênesis 2:24. Eu fazia faz um ano e meio que eu não mexo com o PowerPoint, eu ia colocar, acabei esquecendo, Mas quem tiver aí, a gente vai lendo,
Mas Gênesis 24 é onde tudo começa, né? A gente falou, né? O pastor falou na semana passada, né? Gênesis 1 a 3, né? A família vem antes, né? Gênesis 3. E aqui, em Gênesis 2, 24, que ele coloca, né? Deus coloca, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O que eu queria dar ênfase aqui, gente, nessa palavra deixar. Né? O homem, uma vez, né, ele tá o homem e a mulher, né, casados, eles têm um filho, né, e esse filho, uma hora ele vai deixar. Alguns ficam, mas às vezes alguma hora, né, alguém vai deixar. Né? Eu falo porque esse deixar, às vezes, tem uma conotação tão forte, né, de que deixar, mas o deixar, gente, ele não tem essa noção de abandonar, né? Ele não tem em nenhum momento essa noção de eu abandono meu pai e minha mãe para eu formar uma nova família, né? Esse deixar, ele tem mais, na verdade ele tem 3 aspectos. Ele tem um aspecto geográfico, que é o famoso que é casa, né? Ou seja, você sair de onde você está e formar uma nova família, né? Ele tem toda essa noção geográfica, tem toda uma noção emocional, né, de que você agora não vai ter mais essa dependência emocional deles, ou né, e agora você vai ter que, de uma certa forma, formar essa nova família, e emocionalmente, né, a gente que é homem, às vezes, eu nem tanto, né, mas normalmente o homem ele é mais durão, mas ele vai ter que saber controlar a emoção, né, o pastor estava falando, eu já estava quase chorando, né, no começo, mas ele que tem que saber controlar essa emoção que existe dentro da casa, com os filhos, com a esposa, né, que ela é mais emotiva, ela é mais sensível. Então, esse deixar tem tanto esse lado geográfico, emocional e financeiro, né? Esse deixar também você, de uma certa forma, está formando uma nova família, né? Você vai começar a trabalhar, você vai começar a ter suas coisas, e aí é uma independência financeira também. Então, quando ele deixa aqui, ele usa essa palavra deixar, né, Deus está mostrando isso, né, vai ter que ser dessa forma. E, na verdade, não é um abandonar, mas é uma independência grata com honra. Né? É diferente, você vai ter uma independência daqui para frente, mas com uma gratidão, junto, né, com uma certa honra. E aí, na introdução, eu quis trazer um histórico bem resumido, não quis trazer de muita coisa, não, mas para a gente entender como que é essa honra pai e mãe. Em Israel, gente, o que acontecia? Né, quando tudo começou lá, depois que Deus distribuiu as tábuas, né, o que acontecia? Em Israel, o primogênito, o primeiro homem que saía, né, ele tinha porção dupla, né, da herança. Né, existia isso, né, determinado por Deus. Ou seja, da herança do pai, ele ficava com porção dupla. Né? Isso é muito bom, né? Nos dias de hoje, né? Você fala, eu quero ser primogênito. Né? Mas o que aconteceu na verdade? Né? Deus deu o direito, mas ele deu um dever também. Porque esse primogênito, ele tinha que ser exemplo para os irmãos. E na morte do pai, era ele que ficava. Na verdade, a porção dupla era para ele suprir a mãe e os irmãos quando o pai falecesse. Então, Deus acabou não dando privilégios por ele ser o primogênito. Né? Nasceu primeiro, por isso, né, tranquilo, ele vai ser o preferido. Mas não, Deus tinha uma preocupação com a velhice dos pais. Né? Era ele que cuidava, né? Era ele que ficava ali, de uma certa forma, assumindo o papel do pai também, se o pai falhasse. Ele administrava. Então, naquela época, estrategicamente, para quem era mulher, era interessante. Se não quisesse viver o resto da vida até a sogra morrer, né, você já ia e casava com o segundo, não ficava com o primogênito. Né? Que daí já é sensacional. Mas hoje já não é mais assim, já não dá mais certo, né? É vaninha para você. Paulo, né, o que acontece? Paulo, aqui que é o texto que a gente leu, vivia uma outra realidade, né? E até eu quero discutir um pouco sobre isso, que em Paulo, o pai tinha um direito sobre o filho imenso,
né? Era totalmente ao contrário do que Deus. Deus tinha esse cuidado com a família. Aqui não, Roma era totalmente diferente. O pai, né, de uma certa forma, no Império Romano, ele podia casar o filho, divorciar o filho, escravizar o filho, vender o filho se ele quisesse, rejeitar o filho e até matar o filho. O pai tinha todo esse poder. Olha que coisa interessante, como o ser humano, ele não consegue equilíbrio. Ele não tem como, falar assim, não, vamos tentar, equilibrar a coisa. E aí o que acontece? Há uma certa rejeição aos princípios de Deus e uma certa autoridade absurda, ao ponto de poder fazer tudo com o filho. E aí, por que eu estou falando isso? Vem nos dias atuais. A geração dos anos 60, com a cultura hippie e tudo mais, ela deu uma destruída na família, de certa forma. Por quê? Ela rejeitou muito essa contracultura, rejeitou muito a autoridade. E aí vem em todos os aspectos, eles são revoltados contra a autoridade dos pais, a autoridade civil, a autoridade eclesiástica, professores, tudo que é autoridade, há essa revolta de uma certa forma. Isso trouxe consequências, tanto que você vê uma geração que muitas vezes não sabe o que fazer com o filho. Você tem o filho, e o que eu faço? Eu não sei. Por quê? Porque meus pais não passaram nada, mas eles não passaram muitas vezes, porque nessa época, na década de 60, muitos viveram ali, totalmente livres, totalmente querendo, de uma certa forma, viver na anarquia, viver sem regras, e isso trouxe essa desestabilização para a família. E aí o que acontece? Você está em casa, nasce o filho, eu não sei o que fazer. Aí um olha para o outro e fala, e aí? É nosso mesmo? Um vai falar, nossa, a nossa mistura acho que não deu muito certo, que é nosso filho. E daí você acaba entendendo, porque que muitas vezes tem animais que matam o filhote no ninho, E daí você fala, e aí, cara, atual mesmo agora a gente vê a interferência do Estado. O Estado começando a querer interferir. Falar, não, você não pode bater, você não pode isso, você não pode aquilo. Só falta dar um 0800 para a criança, se a criança, meu pai gritou, eu ligo. Então, essa é a realidade. O ser humano ele não dá o braço a torcer de que o plano de Deus era equilibrado. Mas não, ou ele vive naquela autoridade extrema de Paulo, ou ele quer viver na liberdade que a gente vive. E por isso, eu trouxe 3 pontos para a gente estar refletindo sobre esse texto de Efésios, que vem falar sobre isso. Por que honrar pai e mãe é interessante, e não só interessante, é extremamente importante para a vida em sociedade e para a nossa vida. O primeiro ponto é esse, gente, o ponto da natureza. Ele, lá em Efésios, Deus fala para a gente honrar pai e mãe, porque isso é justo. Isso é justo, gente. E se você colocar só essa palavra de que é justo, acho que já poderia ser suficiente. Então, ele vem e coloca, honra o pai e mãe, porque é justo, é legítimo honrar pai e mãe. Se eu pegar a Laura hoje e deixar ela nessa quadra e for embora, e ninguém mais entrar nessa escola, ela não vai sobreviver. Ela não vai sair correndo e achar um mato aí para ela comer. Entendeu? Ela vai ficar ali, e ali ela vai chorar até ela morrer. Até desidratar. Essa é a realidade da criança. Então é justo porque todo pai, toda mãe despendeu todo o seu tempo, de todas as suas finanças, de várias coisas da sua vida, até a gente sair de casa, muito da gente teve que ser deixado para trás, e por isso que é justo. Então a própria lei da natureza, se a gente entrar na Bíblia aqui, sem pôr a Bíblia em questão, a própria lei da natureza já demonstra isso, essa justiça, independente do pai ou da mãe que a gente teve.
é muito justo, é legítimo a gente ter essa consciência de que honrar pai e mãe é importante. Se a gente for ver na sociedade, tanto, sei lá, moralistas pagãos aí, filósofos estoicos, a cultura oriental, chinesa, a japonesa, a coreana, o confucionismo, o budismo, o islamismo, todos defendem essa bandeira. Entendeu? Não é uma regra assim, só a Bíblia, mas todos defendem essa bandeira, né? Que honrar pai e mãe é justo. Tem até uns que falam, eles nos deram a vida. Entendeu? Tudo começou ali. Foi através deles que a gente viemos. Por isso que é muito importante essa honra. Né? Então, essa é a lei da natureza, né? E é o comportamento padrão de toda a sociedade. É o comportamento padrão de toda a sociedade fazer a honra ao pai e mãe. E aí, se a gente, além da honra, tem a obediência, né? E a desobediência, né? O que é a desobediência? E aí eu queria ler esses dois textos com vocês, tá? Quem achar aí, quiser ler para a gente, pode ler Romanos capítulo 1, versículo 1, do 28 ao 30. Assim, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade reprovável, para fazerem coisas que não convêm, cheios de toda forma de injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, depravação, sendo intrometidos, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventores de males e desobedientes aos pais. Mais um pouquinho aqui. Insensatos, indignos de confiança, sem afeto natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que praticam essas coisas, não somente as fazem, mas também aprovam os que a praticam. Olha, gente, eu quis colocar, vamos falar desse texto, depois a gente fala do outro, o lance da desobediência. Olha que forte que é. Paulo está nesse Romanos 1 falando da degradação humana. E aí, quantas coisas horríveis ele fala aí, desobediência aos pais está no meio. Né? E ele fala de um ponto aí também de afeto, porque em outra tradução fala que isso é referente à família, esse afeto. Então, mostrando que a desobediência, gente, o que ela é nesse texto? O que ela mostra? Ela é um sinal da decadência moral da nossa sociedade. Tá? Então, a desobediência aos pais é um sinal de decadência moral da nossa sociedade. E a gente vive isso hoje? Eu acho que a gente vive muito isso hoje. É terrível como a gente vê isso acontecer nos nossos dias. A desobediência é algo terrível. E às vezes tem até um exemplo aí, de um tempo atrás, vou falar de avião. Teve um avião em Brasília que demorou 45 minutos para levantar o voo. Atrasou 45 minutos. Por que ele atrasou tudo isso, gente? Porque tinha uma criança lá dentro que não queria pôr o cinto de segurança. E aí todo mundo teve que passar por esse constrangimento, porque a criança não queria. Se fosse a minha mãe, com certeza não atrasaria esses 45 minutos. Com certeza não atrasaria. Que na nossa época a mãe só olhava, ou o pai ele só olhava, a gente já entendia. A gente já pegava, Então, essa é a realidade da nossa sociedade, a gente vive isso daí. E às vezes é o que a gente vê acontecer em vários pontos, em vários lugares, assim, não só em aeroportos, mas eu vejo muito lá onde eu trabalho. Tem criança que faz playground lá, É impressionante. Correria, barulheira, você não consegue conversar. Mercado é gostoso com criança. Mercado é bom, porque... Não. Pode. Nessa questão, quer dizer, eu tive um filho, ele já está com 22 anos. O que eu vejo é o seguinte, quando a criança está pequenininha,
Está extrapolando. Já começa a extrapolar. E aí, muitos pais, na verdade, se você ensinar autoridade e respeito para o seu filho desde que é pequenininho, eu acho que tudo isso pode ser evitado. Eu nunca tive que bater no meu filho. Aliás, tive que bater uma vez porque ele estava desobedecendo a sua mãe, não em relação à minha autoridade, porque a minha autoridade eu conquistei quando ele ainda era um bebê. E bastava eu olhar, bastava eu falar. E um dia ele extrapolou com a sua mãe e me doeu o coração, me doeu, mas eu tive que dar umas palmadas nele, porque ele estava extrapolando com a sua mãe. Porque a mãe era sempre mais. A mãe tem essa dificuldade de ensinar a autoridade. Mas esse é um ponto biológico. É um ponto crucial, gente. A autoridade é um ponto crucial. A gente falou, a sociedade hoje ela não consegue mais se submeter, se sujeitar. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, que é sobre a sujeição mútua, né? Que ele comenta aqui. Mas é bem por causa disso, né? A autoridade é um ponto crucial, né? Quando você entende, o quanto isso é importante, a autoridade é importante, você acaba evitando muita coisa. E esse texto, 2 Timóteo, pode ler também quem quiser para a gente, 2 Timóteo 3, do 1 ao 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Esse também, gente, ele vai falar que a desobediência, além do que a gente viu ali, que, né, que é um sinal de decadência moral, ela é um sinal dos fins dos tempos também. Ela é um sinal de que o tempo, né, Jesus está voltando. Então você tem essas duas coisas, né, ligadas à desobediência. Então é muito complicado, né, é muito forte até, eu diria, né, isso daí. Até um pouco, né, do que você falou, eu acho interessante, às vezes a gente vive numa sociedade que o tempo é tão curto, né, eu passo aquele meio de semana numa correria para trabalhar, numa correria, né, para isso, para aquilo, até os filhos muitas vezes têm uma rotina exausta. Chega no fim de semana, muitas vezes, é o tempo que eu tenho com ele, eu não tenho, às vezes, coragem de demonstrar essa autoridade, ou de dar uma repreensão, ou de discutir com ele. Por quê? Porque, fiquei uma semana inteira fora, justo agora eu vou discutir, né, e acaba deixando para lá. Então, isso não pode se perder, né, porque é muito importante o quanto que a gente está construindo para a sociedade. A gente vai liberar ele, né? Você falando aqui, deixa o homem, e ele vai sair como? Então isso é muito importante para a gente. O outro ponto é a lei, mostrando que honrar é mais que obedecer. Um ponto interessante é que, se a gente for olhar, quando Deus dá as 2 tábuas da lei, nas tábuas não tinha sujeitar ao marido, não tinha marido amar suas esposas, não tinha nada, mas tinha honrar pai e mãe. É muito forte isso daí. Deus, nas leis que Ele colocou, nas leis ordinárias lá, no decálogo, Ele coloca honrar pai e mãe. Ele não chega... Tem outras leis, que Ele vai falar o que tem que fazer, o que não fazer, mas são outras leis que Ele vai falar depois. Mas nos 10 mandamentos, que são os principais, Ele coloca. Então, na verdade, honrar ele é mais do que obedecer. É de você devotar amor, de você ter respeito, de você ter cuidado, É um comportamento totalmente diferente. E o que vocês acham? É possível a gente obedecer sem honrar? É possível? É possível, gente. E o filho pródigo é um grande exemplo disso daí. O filho que ficou, ele obedecia o pai, mas ele não honrava. Ele ficou com o pai queria que ele ficasse. O que foi embora, quando o pai falou, não vai, ele falou, não, eu quero ir. Ele pegou
Esse foi. Mas o que ficou, quando o outro voltou, ele não aceitou o que o pai estava fazendo. Né? Pô, eu estava aqui, né? Eu fiz tudo que o senhor quis, ou seja, eu obedeci o senhor. Mas o senhor vai dar banquete para ele? Né? Nada indica que a herança que o outro pegou, né? Provavelmente ele ficou sem. Provavelmente ele não teve mais direito a ela. Né? Mas ele teve, né, essa humildade de voltar. Olha só a diferença dos dois. Então, gente, é possível você obedecer sem honrar. Isso é um cuidado que a gente deve ter. Porque uma coisa é diferente da outra. Então, honrar pai e mãe também é honrar a Deus. A gente pode perceber, né, tem um texto de Levítico que vem falar isso daí, Levítico 19, né, que ele vem falar que quando você honra o pai, você honra a Deus também. Né? E como está na lei, a gente tem que ter essa noção de que ele é tão sério como não matarás, não adulterarás, não furtarás, entendeu? Ele é muito sério, assim como esses outros mandamentos. E o bom de tudo isso, né, ou o que Deus traz de benefício, é que honrar ele traz benefício, tanto da prosperidade e longevidade. Isso aí são promessas que Deus deixou na lei, mostrando que, né, eu não sou um tirano falando para você, obedeça seu pai porque é o que eu quero. Mas não, né, ele tem uma certa noção, um certo equilíbrio, como a gente falou, de falar, se você quer ser próspero, se você quer ser longevo, na onde você vive, né, presta atenção, né, naquilo que seu pai fala. Porque a gente escuta aquilo, é o que a sua mãe fala, né, que a gente falou no começo do significado dessa palavra. Você dá ouvido, né, você tem que ouvir. E minha mãe conta que, eu não lembro de quase nada da minha infância. E minha mãe falou assim, eu sempre gostei de fogão, negócio até hoje, né? Mas eu ia lá e tentar pôr a mãozinha no fogo aceso. E minha mãe brigava comigo para não. Aí eu vou lá e ela brigava comigo para não. Aí um dia eu fui pôr de novo, ela deixou. Nunca mais, né? Nunca mais eu pus. Mas por quê? Essa realidade é um simples exemplo de um fogão, mas que na vida é assim. Né? Na nossa vida é assim, muitas vezes quantos casamentos, quantas atitudes, quantas compras, quantos namoros, a gente podia ter evitado a desgraça, né, se a gente tivesse ouvido. Essa é uma realidade. Às vezes, a gente quando fica mais velho e tem, né, filhos, você começa a olhar para trás. Né? Você começa a pensar, né, o porquê que eu não fiz isso. Né? É complicado, muitas vezes a vida, a sociedade, ela nos traz muitas dores. E às vezes os pais, eles querem nos livrar dessas dores. Né? Eles já passaram por isso. Eles já tiveram essa experiência. A gente vai tendo filho, a gente vai começando a pensar só neles. Isso é natural. Ontem eu fui para a casa do meu pai e eu peguei no caminho. Eu estava saindo da quitanda lá, aí eu peguei. Aí ele entrou no carro, a primeira coisa que ele me falou, filho, essa semana, bem aqui, mostrou para mim, né, um lugar. Teve uma moça, ele tinha um namorado, ela não quis mais o namoro, ela se separou, o cara não aceitou isso, não se conformou, e foram 13 facadas. Né? Meu pai passou lá, ela estava agonizando. Não nisso que eu não queira, a situação é triste, gente, mas não tinha como eu não pensar na Laura. A Laura veio na hora na minha cabeça e falei, gente do céu, podia ser ela. Se eu não dar uma direção, podia ser ela. E às vezes o filho ele não entende isso daí, né? E é muito forte, gente. Às vezes o que eu vou falar, mas às vezes o filho acha que o pai é quadrado, às vezes o filho acha que o pai é retrógrado, mas na verdade o filho não entendeu o que Paulo está falando aqui. Tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja assim, não seja assado. Ele põe honra aos pais no meio. É que se você acha que ele é assim, é porque você está mais longe de Deus do que perto deles. Porque se você está perto de Deus, você vai ouvir o seu pai.
se você está mais no celular, se você está mais, né, nas redes sociais, se você está mais... É porque você está longe de Deus, não está, né, obedecendo seus pais. Isso é lógico. Então, é importante a gente entender isso daí. Né? Ele faz parte da lei de Deus. Né? E Deus deixou isso para a gente como um equilíbrio na família. Que é até o próximo ponto que você vai ver. Honrar pai e mãe também faz parte do Evangelho. Tá? Por que ele faz parte do Evangelho? Que os filhos, eles também são servos de Cristo. Eles são servos ali, de uma certa forma, né? A família em Cristo, ela é resgatada à plenitude do propósito original. Como a gente já tem falado nos outros domingos, a família ela foi criada antes do Gênesis 3, antes do pecado ela já foi formada. Deus quer trazer de volta não só o ser humano para o lado dele, como a família também. E aí por isso que ele coloca essas noções, esses ensinamentos, ele quer resgatar essa família. Por isso que a família é tão atacada, por isso que ela, de uma certa forma, é bombardeada todo dia. E aí a televisão faz grande, né, estrondo nisso daí. E aí, infelizmente, a internet está vindo atrás. Mas Cristo, na verdade, ele quer trazer de volta, resgatar a plenitude do propósito original. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a sujeição mútua. E o que seria essa sujeição mútua? É o que ele coloca aqui a partir dos deveres conjugais, deveres do pai e filho. Como a gente vive nessa sociedade que não gosta de autoridade, não gosta de encarar a autoridade, acha que a autoridade sempre está errada, a autoridade não satisfaz o eu. O que acontece? Ela vive totalmente descambada. Deus chegou e falou, não, gente, se a família quer ser restaurada, vamos colocar alguns parâmetros, vamos colocar algumas coisas, o marido tem que ser assim, a esposa tem que ser assim, e os filhos têm que ser assim. Mas a sociedade ela não quer aceitar muito isso. Não, meu marido não. Lá em casa, cada um é equivalente, ou eu que trago, as mulheres que estão no mercado de trabalho, eu que trago mais dinheiro, aquilo que vai mandar sou eu, ou coisas assim. Os filhos falam, meu pai não sabe de nada, eu sei de tudo. E aí vira, esse balaio de gato, como se fala. E aí, Cristo aqui, ou Deus, através de Paulo, está mostrando para a gente que existe uma sujeição mútua, que se eu sou filho, eu também sou servo de Cristo. E se eu sou servo de Cristo, eu entendo a autoridade do meu pai. Se eu sou marido, eu entendo a autoridade de Cristo sobre mim. E se eu sou esposa, eu também entendo essa autoridade de Cristo. O que acontece e o que mostra a Bíblia aqui para a gente, não é um Deus totalmente machista, autoritário, mas ele quer resgatar a família de novo. Ele quer mostrar como que a família vai conseguir viver bem nesse mundo tão corrompido pelo pecado depois de Gênesis 3. E aí que ele mostra essa sujeição mútua. Essa sujeição mútua ela é muito importante, que a gente vai, de uma certa forma, tentar deixar a nossa família equilibrada, não viver o que vivia lá em Paulo, que o pai podia fazer tudo com o filho, e nem viver o momento que a gente vive hoje, que é o filho que faz tudo com o pai. Hoje em dia eles são pequenos deuses, eles que mandam na casa. Na verdade, eles chegam e a única coisa que eles sabem fazer é chorar. Chorar, e o chorar é a única coisa que eles sabem. Chora porque está com fome, chora porque está com sede, chora porque está doendo. Então, vai, o filho, conforme vai crescendo, tentar entender isso daí. Que a gente desprendeu o tempo. Eu acho interessante que quando Davi nasceu, eu comecei a abrir mão de algumas coisas. Para estar perto dele, para estar ajudando a Gabriela, para de certa forma, tá equilibrando. E eu deixei de jogar bola, tal. Aí o pessoal ficava, a mulher tá mandando, hein? A mulher tá mandando você não tá jogando mais bola. A mulher não sei. E eu falava, não é bem assim. E não é bem assim. E sabe, gente, eu vou ser muito sincero com vocês. Uma dessas pessoas hoje, que falava isso pra mim, que jogava bola praticamente 6 dias por semana, hoje está gastando com psiquiatra, com psicólogo, porque ele e o filho não se entendem. Entendeu? Mas o que aconteceu?
Né? O que aconteceu nesse meio do caminho? Tem horas que a gente tem que entender, que a gente necessita estar perto deles, eles precisam do nosso tempo. E como a Dani falou, né, não de um brinquedo de R$300, né, do embaçado. O nosso tempo é o que eles mais querem. E é isso que vai, né, até como você falou, com o tempo você vai chegando nesse ponto da autoridade, nesse ponto de ter ele para você, né, e ele te obedecer. Ensinaram da caridade e do amor de Jesus para nossos filhos, porque eu vejo assim, nós vivemos numa sociedade super protetora e, por exemplo, nas camadas sociais, o pessoal tem um ganho melhor, eles estragam os filhos por essa superproteção e fica ausente esse sentimento de se preocupar com o próximo, fica ausente esse amor, que é o amor que Jesus tenta ensinar para todos nós. Eu vejo uma amiga que trabalha, se mata de trabalhar pelos filhos, e os filhos aparentemente parecem mais preocupados com a herança. Eu vejo isso muito, gente. Vou falar todas as histórias que eu já vi dessa preocupação com a herança, cara. Ali comigo acontece bastante, gente. E você vê, é isso que é interessante, tem muitos que chegam lá e falam, nossa, graças a Deus, demorou para sair essa herança. Nossa, que enrolado, o juiz demora para liberar essa herança. E não perceberam que o que eles perderam, que eles, de maior valor, foram os pais. Eu até falo muito, eu até falava pro meu pai, pai, eu não preciso da herança. A herança que eu mais precisava, o senhor já me deu. O senhor já me deu. Porque todo carinho, toda essa diretriz, como trabalhar. Às vezes, né, minha mãe sempre foi muito durona, né, sempre generalzona. Mas, sabe, até de dentro da igreja, hoje eu olho para trás e eu vejo, né, as mães mais moles, o que aconteceu com os filhos, né, e o que, não que eu nasci, nossa, um bebê perfeito, mas eu tinha tudo para dar errado, filho único, né, esse vai ser mimado, é que você não sabe, né, enquanto minha mãe pegava a vara, enquanto não ficava o toquinho na mão dela, enquanto ela não quebrasse com as toquinhas, ela não parava, né, e era assim mesmo, não tinha perdão, mas ela sabia o que ela estava fazendo, né? Ela sabia muito bem o que ela estava fazendo e o que ela queria para o meu futuro. Então, né, para a gente fechar, né, esse é o último slide, e para a gente resumir é isso, né, que a gente possa estar dando valor a eles. A gente precisa dar valor aos pais. Eles cederam as suas vidas para a gente poder viver. Né? Eu falei, se eles abandonassem, a gente não estaria aqui. Então, eles nos deram a vida, eles cederam suas vidas, né, para a gente poder estar vivo, para a gente poder estar aqui. Né? Eu gostaria muito de estar viajando. Hoje tem muito disso, não vou ter filho, poder viajar mais, para eu poder fazer mais compras, para eu poder... E é uma realidade, se você quer ter um carro todo ano, quer fazer mais compras, quer viajar mais, não tenha filho. Mas sua velhice vai ser doída, infelizmente. Porque é o que eu falei, né? Uma aposentadoria boa é uma família cheia de filhos. Que você vai ter quem cuide de você, que uma hora você vai ficar idoso, e essa é a preocupação de Deus para o idoso, que é uma preocupação que a nossa sociedade não tem. Hoje, puxa, tem 50 anos, você não serve mais para o mercado de trabalho. Eu queria contar uma rápida experiência aqui. Eu estava conversando com o primo da Gabriela na semana passada. Ele trabalha numa concessionária autorizada aqui da cidade. Ele falando para mim de um senhorzinho que trabalha com ele lá. O senhorzinho demora 2 dias e meio para fazer um serviço que um funcionário mais novo leva 1 dia. Só que ninguém vem reclamar do serviço dele. Sai perfeito. Eita. Agora, do funcionário novo, não. Sempre vem, aqui tá errado. Às vezes, o idoso ele tem o seu valor. Ele também passou por muito, ele tem experiência, Até você falou da experiência, ele tem experiência. Então, que a gente possa estar, sempre refletindo nisso. O quanto ele é importante. Deus pensou nele, por isso que Deus fez e jogou na segunda tábua esse 5º mandamento. Não foi à toa.
Ele sabia que Deus ia ser abandonado, porque as forças dele vai se acabando, ele parece não ter mais valor. Mas ele sabia que ia ser, por isso que Deus colocou. E por isso que a gente dê valor a eles. Eles precisam do nosso cuidado, do nosso carinho. Nossa vida fica tão corrida, né? É tão difícil. Para mim é uma luta ir lá ver eles uma vez por mês. E é uma luta mesmo. Mas tem que ter essa luta, tem que ter, porque eles precisam desse carinho, né, desse cuidado, principalmente agora na velhice. E não importa quem seja seu pai ou sua mãe, que ele tenha todo esse seu cuidado, toda essa sua honra, principalmente mesmo depois que você casa e sai de casa. É isso aí. Passo para o reverendo aí. Irmão, eu fiquei pensando que queria considerar duas coisas bem rápido. Primeiro delas no relacionamento conjugal sempre fala assim, vamos discutir a relação, fazer uma DR, né? Ver como é que estão as coisas. E o ser humano não gosta de discutir relação, não gosta de ouvir ou falar. O meu desafio para você hoje nesse tema é: procure o seu pai essa semana, procure hoje ou essa semana, toma um cafezinho com ele e faça duas perguntas. Primeiro, eu tenho sido um bom filho e tenho honrado você? Faça essa pergunta. Porque não adianta você ficar pensando aqui, não, acho que eu sou, faço. Ele falou, eu faço. Pergunte para o seu pai, ouça dele. Mãe, eu tenho sido um bom filho? E a segunda coisa, eu tenho honrado você e o papai, ou você e a mamãe? Não importa o que ele vai dizer. O desafio é perguntar. E se você não gostar, coloque diante de Deus. E se você gostar, alegre-se em Deus. Primeiro desafio. Segundo desafio. Mas eu não tenho mais pai, eu não tenho mais mãe. A Bíblia ensina que você pode ser um filho espiritual para uma viúva, para uma senhora, para uma vizinha. Passe lá uma vez por semana e fala, vim te dar um oi. Vim te dar um abraço. Se a vovó ou o vovô já usa o WhatsApp, manda um WhatsApp e fala, olha, lembrei de você. Tem os velhinhos que já usam o WhatsApp. Irmãos, quão diferença é isso? E para finalizar, o segundo ponto. Aproveite hoje, porque amanhã pode ser. Eu tenho essa experiência. Hoje eu não tenho mais a minha sogra. E sogra é uma bênção. É mesmo, irmãos. Antigamente dizia, você vai casar, você vai... Olha, pensa bem que você casa com a sogra. Não é casar de morar. Ainda que mais tarde, de repente, tenha que cuidar e morar. Mas é o casar emocionalmente. Então, você que vai escolher uma esposa, você que a gente vai escolher um marido, olha para sua sogra. A Ana dormiu lá em casa essa noite. No café da manhã eu contei uma experiência para você, não contei? Da Dani e da minha sogra? Eu decidi casar mesmo com a Dani quando? Quando eu vi ela acordando. A hora que eu vi a Dani, quando eu falei, essa mulher do meu sonho maravilhosa, quando eu parecia um leãozinho. Aí não satisfeito, eu olho do outro lado e minha sogra levantando, acordando, aí o leãozão. Aí eu falei, essa é a mulher da minha vida, eu quero casar agora, depois que eu vi ela acordando. O que eu quero dizer com isso? Porque eu conheci a minha sogra. Porque depois, irmãos, não tem escolha. Ou é honrar, ou é honrar. E ponto final. O Anderson vai ter que amar e cuidar da sogra e do sogro. E a Lilian vai ter que amar e cuidar da sogra e do sogro. A Lilian vai ter que também amar e cuidar. Ponto final. E aí, o ponto final é: aproveite
ainda enquanto é tempo. Por que eu citei essa questão da minha sogra? Porque hoje a minha sogra já vive com o Senhor. Graças a Deus já terminou a caminhada dela, já mora no céu. A minha mãe ainda não. E eu aproveito cada segundo quando eu estou perto da minha mãe e do meu pai. Porque eu sei que os dias são mais próximos. Né? Então, irmãos, que lindo é isso. Que profundo é isso. Né? Como é importante tudo isso. Que Deus nos ajude. Vamos orar? Pai, eu te agradeço pela vida dos nossos pais, te agradeço pela vida dos nossos filhos, te agradeço pelas nossas famílias e nos ajude, ó Pai, a fazer esse desafio na semana, a conversar com os nossos pais e a título de conhecimento, de interação, de comunhão, nos dê coragem de perguntar se somos bons filhos e se temos nos honrado no dia a dia. E, independente do que ouçamos, que possamos fazer o que o Senhor ensina, Pai, e nos ensine a amá-los, nos ensine a respeitá-los e a honrá-los. E que agora, Pai, que vamos para a nossa semana, que o Teu grande amor, a graça de Cristo Jesus e o poder sobrenatural do Teu Espírito repouse sobre nós, desde agora, para todo sempre. Amém. Irmãos, domingo que vem eu vou finalizar a série falando sobre a família